Seja muito bem-vindo a essa live aqui no nosso canal. Essa não será uma live como nós normalmente fazemos aos finais de semana, em que passamos aqui 1 hora conversando, não. Essa live de hoje será muito mais objetiva e direta, porque eu quero apenas aproveitá-la aqui para esclarecer e para falar a verdade por trás desse caso que tem repercutido, tem tomado conta de todas as manchetes nos principais veículos de imprensa no Brasil, e isso não é à toa, e ao longo dessa live você vai entender o porquê, ok? Então, hoje eu não pretendo responder perguntas aqui no final, o objetivo é apenas explicar todo esse processo aqui, e essa live será a substituição do vídeo que iria ao ar às 8 horas da noite, tradicionalmente aqui no canal, ok? Vamos direto ao ponto, então. Quem pegar essa live pela metade, depois volta aqui para acompanhar essa história desde o começo. Tem ganhado repercussão de forma estrondosa nos veículos de imprensa, e quanto mais militantes são esses veículos de imprensa, mais eles têm focado nessa história, o suposto plano que militares tinham para tirar a vida de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes em 2022. Vocês já devem ter acompanhado informações aí, seja em matérias escritas na internet ou então em matérias na televisão, mas vocês já devem ter acompanhado mais ou menos como seria essa história, que seria ali um grupo de militares que teriam inclusive impresso esse plano lá no Palácio do Planalto, em que continha ali detalhes de como ele seria executado, e no fim das contas esse plano foi abortado, mas o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão preventiva de, se eu não me engano, 4, 5 militares ontem, em função desse plano que está sendo investigado, que foi, inclusive, recuperado de mensagens que haviam sido apagadas e foram recuperadas e tudo mais. Enfim, é uma confusão tamanha que, e talvez até de forma intencional, que seja difícil de entender toda essa história, para que o povo realmente não entenda tudo o que está acontecendo, mas dê atenção às manchetes, e as manchetes são sempre desenhadas da forma mais intencional possível para passar, para dar a conclusão que eles querem que as pessoas tenham. Vamos lá. Primeiro de tudo, essa aqui é mais uma história com muitas inconsistências. Eu deixo claro desde já que eu não vou em nenhum momento aqui discutir se alguém é culpado ou inocente, se esse plano existiu ou deixou de existir, se foi invenção, se foi real. Não conheço nenhuma dessas pessoas e não faço questão de discutir isso aqui. E não é necessário entrar no mérito dessa questão para entendermos o que deveria estar acontecendo nesse momento e o quão errado é o que está acontecendo nesse momento, as decisões judiciais, ok? Então não vamos discutir se o plano existiu ou não, se as pessoas são culpados ou são inocentes. Isso não entra na discussão. Mas, independente disso, é mais uma história com muitas inconsistências, assim como vários casos, vários inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal. Tem um monte de lacunas, tem questões não explicadas ao povo, tem evidências que nunca são apresentadas ao povo brasileiro, e a única evidência, por assim dizer, são as palavras dos ministros, o que o povo brasileiro definitivamente já não confia mais. Mas pegando esse caso aqui específico, pense aqui comigo. Se eram profissionais de elite, altamente capacitados, treinados pelo Exército, quem é que imprime um plano de matar alguém lá usando a impressora do Palácio Presidencial, do Palácio do Planalto, que foi onde supostamente esse plano foi impresso? Quem imprime no Palácio Presidencial um plano de golpe de Estado? E aí tem mais essa questão: se existia um plano de golpe sendo orquestrado, por que a necessidade de existir um plano para matar as pessoas envolvidas, para matar o presidente que foi eleito lá em 2022 para que ele não assumisse? E pior ainda, por que então tirar a vida do Geraldo Alckmin, que era o vice, que é a pessoa que menos apita nessa história enfim, para a direita brasileira não seria problema nenhum se o Alckmin assumisse a presidência. Entendem como são coisas que não fazem sentido? Não estou dizendo que o plano não existiu, mas se ele existiu, era um plano sem sentido. Dificilmente acreditar que esse plano foi elaborado por pessoas tão especialistas como elas são colocadas nas matérias. Outra coisa, conseguiram encontrar mensagens que haviam sido apagadas de celular de fulano, mas a Polícia Federal não consegue até hoje
resolver o caso de quem estava por trás do Adélio Bispo, que foi o cara que deu a facada no Bolsonaro. Misteriosamente, um cara que era, com perdão da palavra, não sendo pejorativo, mas era um Zé Ninguém, não era uma pessoa de posses, não era uma pessoa poderosa, uma pessoa influente, e aí o cara tem um dos advogados mais caros do país esperando ele na delegacia, depois dele ter sido preso, depois dele ter cometido esse atentado. Histórias que não são explicadas. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é onde esse caso está, mais uma vez, assim como todos os outros, não fazem questão nenhuma de serem transparentes com o povo brasileiro. E é justamente nesse ponto que ou eles não entenderam isso até hoje, só que eu acho muito difícil, porque são pessoas muito bem estudadas, ou é intencional que eles não mostram essas evidências, ou evidências não existem para que sejam mostradas, porque realmente não faz sentido. Se há evidências de todos esses crimes cometidos e o povo brasileiro, em sua maioria, tem descredibilizado essas instituições porque essas evidências não são apresentadas. Isso é exatamente a mesma coisa daquele caso da agressão lá no aeroporto de Roma. Foi construída toda uma história desde o acontecimento, do suposto fato. A família lá em questão, supostamente agressora, já foi abordada logo na chegada no Brasil, e enfim, e surgiram prints das filmagens das câmeras de segurança que demoraram meses para chegar, e até hoje a defesa conseguiu colocar um perito lá numa sala fechada, junto com pessoas da Polícia Federal, para assistir às imagens, mas eles não podem extrair cópia daquilo, ou seja, não existe possibilidade de que essas imagens vão se tornem públicas. Não existe possibilidade do povo saber aquilo que realmente aconteceu. Mas a última perícia que foi feita, um perito independente teve acesso a essas imagens, e ele concluiu que o relatório da Polícia Federal sobre o caso, que favoreceu Alexandre de Moraes, corroborou com a narrativa dele, havia sido manipulado, digamos assim, porque alguns trechos importantes haviam sido deixados de fora, e esses trechos que esse perito identificou mostravam justamente o filho de Alexandre de Moraes agredindo aquele cara a quem foi atribuída a agressão. Então esse caso aqui é mais um caso muito semelhante ao caso do aeroporto e a vários outros casos em que há evidências, mas elas não são mostradas, justamente para manter o povo nessa penumbra de ter acesso apenas àquilo que os ministros dizem, como se as palavras deles fossem inquestionáveis, e definitivamente não são. Nesse caso aqui, é mais um caso em que as decisões do ministro Alexandre de Moraes citam os planos, descrevem os planos aos quais ele teve acesso, mas nunca esses planos são apresentados. Eu já vou mostrar aqui para vocês a decisão na íntegra, vocês vão entender como isso se configurou, mas ele nunca mostra o plano, as mensagens aos quais teve acesso, enfim. O povo brasileiro não tem a menor possibilidade de conhecer aquilo que realmente aconteceu, de ter acesso às evidências que seriam... Apresentou a evidência? Ok, é inegável o fato, pronto, resolvido, não precisa convencer as pessoas da credibilidade do tribunal, mas eles não fazem isso. Vamos lá, repetindo aqui, não importa se houve ou não plano de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. No Brasil, de acordo com a legislação brasileira atual, não se pune o planejamento de um ato. Não pode punir uma pessoa, prender uma pessoa por ela ter planejado, pensado em cometer um crime. Não pode. Não se pode punir um ato que não foi executado. E aí, diante disso, está no Código Penal, a prisão preventiva dos envolvidos nesse caso, das pessoas que estariam planejando esse ato que não foi executado, é uma prisão preventiva ilegal. O ministro Alexandre de Moraes não podia, de acordo com a legislação brasileira, pedir a prisão preventiva dessas pessoas. Você concordando ou não com isso, ou eu concordando ou não, não importa. Existe, inclusive, projeto de lei de um deputado de direita, se eu não me engano foi o deputado José Medeiros, mas pode ser que seja outro deputado que eu não me lembro de cabeça agora. Já apresentou um projeto que está na Câmara dos Deputados justamente para que haja punição para planejamento. Então não é uma pauta de direita ou esquerda. É a legislação brasileira que é assim. O legislativo decidiu assim até o momento, e um juiz, que é integrante do Poder Judiciário, não do Legislativo, como muitas vezes eles acham que são, não pode se sobrepor à lei. Existe uma lei,
independente se nós concordemos com ela ou não, um juiz, mesmo sendo do Supremo Tribunal Federal, ele não pode agir de acordo com aquilo que ele acha justo ou não. Ele tem que julgar os casos, tem que tomar as suas decisões de acordo com a lei. Ponto. Qualquer coisa fora disso é ilegal. E se for alterada a legislação brasileira para que então passe a ser punidas as pessoas que planejaram a prática de um crime, coisa que hoje não é, mas se a lei for aprovada, se esse projeto de lei for aprovado e isso passar a ser considerado crime, essas pessoas que planejaram isso lá em 2022, por mais, caso esse plano realmente exista, por mais repugnante que seja o fato de planejar matar alguém, infelizmente, elas não podem ser punidas, porque não se pode prender, condenar alguém por um crime cometido quando aquilo ainda não era previsto como crime na legislação brasileira. É muito simples isso. É assim que funciona a legislação brasileira e qualquer coisa fora disso é ilegal. Portanto, desde já, com base nisso, o ministro Alexandre de Moraes está agindo de maneira ilegal. E ainda, se de fato houvesse sido executada uma tentativa de assassinato nesse caso, ainda precisaria se considerar se essa tentativa teve êxito ou não, se foi uma tentativa frustrada ou se foi um homicídio de fato. Isso ainda precisaria ser levado em conta, mas esse plano foi abortado, segundo as informações que constam nessas decisões de Alexandre de Moraes. Foi abortado. Então, de acordo com a legislação brasileira, não há nada que justifique que essas pessoas fossem presas, mesmo que esse plano tenha acontecido, mesmo que elas realmente tivessem lá na época essa intenção, ok? Mas tem algo muito mais grave que isso, que justificou o fato de eu colocar com um pé atrás, mas eu coloquei na capa desse vídeo aqui, que Moraes cometeu crime. Por quê? Ele cometeu, é inegável, isso é inquestionável e agora eu vou provar. Moraes era uma das vítimas desse caso, e ele não poderia estar despachando nenhum pedido de prisão preventiva, não poderia estar tomando nenhuma decisão relacionada a esse caso. E para que não restem dúvidas de que ele era uma das vítimas desse caso, eu vou compartilhar aqui, ó, a decisão na íntegra. E eu fiz questão de grifar aqui todas as vezes em que o ministro Alexandre de Moraes é citado. Primeiro de tudo, aqui na primeira página está descrito quais são as pessoas às quais foi solicitada a prisão preventiva, e aqui está a atuação da organização criminosa, são os 5 eixos de atuação segundo a investigação da Polícia Federal. Perceba quais são os 5 eixos da investigação. Ataques virtuais a opositores. Bom, se isso é crime, o que a Janja fez falando fuck you Elon Musk não é crime? É um ataque, aliás, nem virtual não foi um evento do G20, né? Mas depois foi publicado nas redes sociais. O Felipe Neto fez a mesma coisa, disse a mesma frase. E todo mundo sabe que a esquerda brasileira fez isso desde que o mundo é mundo. Ataques às instituições, a STF, TSE, ao sistema eletrônico de votação e a rigidez do processo eleitoral. Ora, Flávio Dino, ali em 2012, 2013, 2014, fez inúmeros ataques à rigidez do processo eleitoral. Não foi punido. Ataque às instituições, criticaram a STF. Ora, o Vadir Damus do PT... Ele ocupa um cargo hoje dentro do governo, agora não consigo me lembrar. Ele já atacou diretamente os ministros do STF, a instituição STF. O José Dirceu, político que recentemente teve todas as suas condenações da Lava Jato anuladas pelo Gilmar Mendes, ele falou explicitamente que para ele o Supremo Tribunal Federal não deveria existir, deveria se chamar Corte Constitucional, porque para ele até o nome Supremo nem deveria existir. Tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não houve tentativa. A tentativa foi a interpretação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não houve uma tentativa de depor, de tirar do poder o presidente eleito e de colocar outra pessoa no poder. Já discutimos várias vezes sobre isso. Ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia. Isso daqui para mim é o mais absurdo, porque não existe uma verdade absoluta em relação a isso. Aqui no Brasil, principalmente o Ministério da Saúde do governo Lula criou
uma versão dos fatos e passou a tratar isso como verdade absoluta e nega completamente o fato de que a existência da própria ciência depende do poder questionar aquilo que é apresentado pela própria ciência, do poder estudar e apresentar provas que derrubem aquilo. Eles negam completamente a existência do contraponto na própria ciência. Então, mais um absurdo aqui. E, por fim, o uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide em... E aí vem as subdivisões, mas, poxa, Lula viajou o Brasil inteiro agora nas vésperas das eleições aqui, promovendo os candidatos do PT, viajando com o avião presidencial, tudo bancado com dinheiro do povo brasileiro, usando eventos do governo federal para promover os seus candidatos. Então, tudo que está citado nos relatórios da Polícia Federal, as investigações, são crimes, supostos crimes cometidos por outras pessoas da esquerda também. Então, não faz sentido nenhum desses itens aqui, porque eles não são praticados apenas pelas pessoas que estão sendo acusadas. Mas vamos lá. Aqui diz que a presente representação trata dos fatos relacionados ao eixo que atuava na tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o plano desses militares é enquadrado nisso daqui. Se eles tivessem o planejamento de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, se enquadra em uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porque hoje qualquer coisa é considerada como... abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque é considerado que está impedindo uma pessoa que faz parte de uma das instituições, como, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, de exercer o seu trabalho. Exemplo disso, não sei se vocês já acompanharam, mas está sendo... tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal de dois, se eu não me engano, eram dois militares também do Rio de Janeiro, que eles fizeram ameaças à família de Alexandre de Moraes. É crime? Sim, isso é crime. Ameaças, né? Ameaças de morte, de violência, de sequestro, etc. Só que, obviamente, como vítima, o ministro Alexandre de Moraes não poderia atuar no caso. O que ele fez? Ele pegou esse caso e se declarou impedido de tratar diretamente dessas ameaças, mas ele desmembrou esse caso e aí criou um inquérito à parte, enquadrando essas duas pessoas aí, as ameaças, como algo relacionado a 8 de janeiro, porque era uma essas ameaças eram uma tentativa de impedir que ele cumprisse o papel dele como ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. E aí, com base nisso, caiu nas mãos dele, pois ele já é o relator do inquérito do 8 de janeiro. Então, no fim das contas, ele não poderia julgar o caso das pessoas que ameaçaram diretamente a família dele, mas ele enquadrou isso como uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, vinculou ao 8 do 1 e ele mesmo está julgando. Mais uma aberração jurídica. Mas vamos voltar aqui, tá? Esse plano dos militares, suposto plano, está sendo considerado como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora vamos ver quantas vezes o ministro Alexandre de Moraes é citado como vítima desse plano. Olha só. Monitoramento de ministro dessa Suprema Corte, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes, aqui na última linha, para execução de sua prisão ilegal e possível assassinato. Mais abaixo aqui grifado, o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou passando rápido porque são 70 e poucas páginas, tá? Olha aqui, o objetivo do grupo criminoso era não apenas neutralizar o ministro Alexandre de Moraes, mas também Lula e Geraldo Alckmin. Vamos adiante. Residência funcional do ministro Alexandre de Moraes. Monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, ações direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Prender o ministro Alexandre de Moraes. Prender o ministro Alexandre de Moraes. 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 Prender o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes estava sendo monitorado. Ministro Alexandre de Moraes. E por aí vai, e vai, e vai. Ministro Alexandre de Moraes, prisão de Alexandre de Moraes, tentativa de execução de Alexandre de Moraes, e assim vai. Vou passando rapidão aqui, porque são 70 e poucas páginas. Mas olha só a quantidade de vezes que o próprio Alexandre de Moraes citou ele mesmo como vítima. Essa é a quantidade de vezes. Eu não contei aqui, mas a revista Oeste contou a decisão. Olha aqui, ó, assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Contou, ele citou 44 vezes o próprio nome nessa decisão aqui. E aí, por fim, vamos lá para a página 70 e tantos. Depois das 44 citações dele mesmo como vítima, ele assinando como ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Olha só que palhaçada isso.
não resta nenhuma dúvida que ele é uma vítima desse caso, certo? Não resta dúvida. Ele mesmo se citou 44 vezes nesse relatório aqui, nessa decisão, como vítima do caso. Ok, vamos analisar então a legislação brasileira. Vamos ao decreto-lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, que é o Código de Processo Penal Brasileiro. Vamos lá ao artigo 252. Deixa eu encontrar aqui, ó. Olha só, artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que o ministro do Supremo Tribunal Federal é um juiz, então se aplica a ele também. Inciso 4º, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Ora, se o ministro Alexandre de Moraes era uma das 3 vítimas desse plano de sequestro, assassinato, prisão e todas as coisas que supostamente estavam planejadas, ele não pode, de acordo com o artigo 252, exercer jurisdição no processo em que ele é uma parte interessada. Mas não é só isso. Isso aqui aponta uma ilegalidade. Mas na lei número 1079, de 10 de abril de 1950, que é a lei do impeachment. Vamos aqui ao artigo, se eu não estou enganado, é o 39. Deixa eu achar aqui. Olha só. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Ele é uma vítima dessa causa. Então, obviamente, ele é suspeito. E ainda, inciso 5º, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Se ele intencionalmente atua juridicamente em um caso em que ele é suspeito, ele está quebrando o decoro das suas funções. Então, de acordo com o artigo 39 da lei de impeachment, o ministro Alexandre de Moraes está cometendo mais um crime de responsabilidade que deveria ser punido com impeachment. Agora, está cometendo esse crime. Vai fazer... Opa, eu minimizei aqui minha tela sem querer. Deixa eu achar aqui de novo. Pronto. Vai acontecer alguma coisa? Ele vai sofrer um processo de impeachment? Sim, pode ser elaborado um processo de impeachment, vai parar mais uma vez na mão de Rodrigo Pacheco, que ilegalmente vai sentar sobre esse processo mais uma vez e não vai levar adiante, porque ele tem interesse direto nisso. Já declarou apoio abertamente à reeleição de Lula, já declarou apoio a Alexandre de Moraes, e não há, ou sinceramente hoje não há uma perspectiva de que esse cenário mude com o próximo presidente do Senado, porque é só vocês pesquisarem aí quem é o candidato que está sendo apoiado pelo PT, de Lula, e quem é o candidato que está sendo apoiado pelo PL, de Bolsonaro. Sim, é o mesmo candidato. Então, ao meu ver, não há perspectiva de que isso passe pelo Senado, no que depender da boa vontade dos presidentes da casa. Bom, ficou muito claro aqui, então, que ele cometeu crime de responsabilidade. Alexandre de Moraes cometeu crime ao pedir essas prisões preventivas. Por quê? Ele ainda não tomou o veredito a respeito do julgamento desses militares, mas ele já despachou decisões, já pediu prisão preventiva, então ele já está atuando nesse caso, já cometeu os crimes de responsabilidade. Inquestionável, isso é fato, ok? E tudo isso sem falar ainda, essa semana tem repercutido também o caso da delação do Mauro Cid, que o coitado está sendo torturado psicologicamente. Ele teve uma nova delação ontem, anteontem, não lembro, e aí não falou aquilo que a Polícia Federal esperava, estão cogitando de anular essa delação dele. Mais uma pessoa que infelizmente está sendo usada como um fantoche para entregar aquilo, para que ele diga o resultado que eles esperam. Não espero que ele diga a verdade, esperam que ele diga aquilo que eles precisam para formar o resultado que já foi definido desde o início. Então, é uma série de ilegalidades, uma série de crimes de responsabilidade que estão sendo cometidos, e eu sinceramente espero que um dia a verdade venha à tona. E ainda tem mais uma questão aqui que eu quero mostrar, que é a seguinte. Muito bem, vamos considerar que esse plano realmente tem existido, vamos considerar que realmente
a legislação brasileira previsse que esse fosse um caso para prisão preventiva, que isso fosse punido. Vamos considerar que o ministro Alexandre de Moraes não fosse suspeito nesse caso, que ele não fosse vítima, ou que fosse outro ministro ou outro juiz, para que isso vá parar no Supremo Tribunal Federal, que para começo de conversa está no Supremo Tribunal Federal porque está sendo considerado uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, senão os militares deveriam estar sendo julgados lá no Tribunal Militar e não no Supremo Tribunal Federal, mas eles deram um jeito de transformar isso em uma tentativa de golpe de Estado. Vamos ver esses casos aqui que eu separei, tá? Olha só. 2020. Pseudo-jornalista Hélio Schwartzman. Por que torço para que Bolsonaro morra? 2021, Mário Sérgio Conte. Nata militar poderia sim derrubar Bolsonaro, mas precisaria ter coragem. Diários da Alemanha nazista mostram o fracasso de uma elite de outrora para estancar um outro descalabro genocida. Ou seja, sugerindo para matar Bolsonaro. E aí, algum de vocês já viu algum desses dois pseudo-jornalistas aqui sendo investigados, sendo alvos de algum inquérito? Não. Olha só, esse vídeo aqui é de 4 anos atrás. Uma produtora de vídeos aí de esquerda gravou um vídeo com crianças e adolescentes aqui no Brasil jogando bola com a cabeça do Bolsonaro. Não foram alvos de nenhum inquérito. Tem aqui, ó, vídeo, ó, uma matéria aqui do Conjur, consultor jurídico. Vídeo com o rosto de Bolsonaro sendo usado como bola não justifica inquérito, diz Ministério Público. O procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, da Procuradoria da República do Distrito Federal, arquivou na última sexta-feira o inquérito policial aberto contra a produtora. E aí? Essa mesma produtora aqui já gravou vídeos chutando a cabeça de Trump e outros políticos também. Youtuber que pediu a morte de Bolsonaro se diz arrependido. Esse cara aqui é o Vina Guerreiro. Depois ele se arrependeu, mas ele pediu a morte de Bolsonaro lá atrás. Outro blogueiro aqui que foi colunista da Folha de São Paulo, o Anderson França, desejou a morte do presidente Jair Bolsonaro e da família dele a tiros. Nenhuma dessas pessoas é punida até hoje. Olha só, semana passada, uma influencer aqui defendeu abertamente que ela queria que fossem sequestrados deputados que eram contra aquela PEC do fim da escala 6-1, que já falei sobre isso. O Brasil realmente, o trabalhador brasileiro merece uma rotina de trabalho mais justa, mais humana, mas a PEC da Erika Hilton é uma vergonha, Enfim, pedindo sequestro de deputados e nada aconteceu contra ela. Mais uma prova de que o Brasil é um país, não é nem de 2 pesos e 2 medidas, são milhares de pesos e milhares de medidas. Agora, qual foi a vantagem de tudo isso ter ocorrido justamente nesse momento? Olha só que coincidência. Nós estamos falando de um caso que tomou conta de toda a imprensa brasileira justamente quando veio à tona que a empresa do Felipe Neto, por exemplo, teve 14 milhões de reais de isenção fiscal só entre janeiro e agosto desse ano, conforme foi divulgado pela Receita Federal. Outros artistas como Pablo Vittar, Gregório do Vivier, Ludmilla, Luísa Sons, Emicida, Fábio Porchat, Bruno Gagliasso, todos eles tiveram ou no seu CPF ou no seu CNPJ isenções fiscais na casa de centenas de milhares de reais ou de milhões de reais. A Globo, a bilionária Globo, entre janeiro e agosto de 2024, teve cerca de 150 milhões de reais de isenção fiscal. Outras empresas de jornalismo, coincidentemente, as esquerdistas são as que mais receberam, como o UOL e a Folha, que fazem parte do mesmo grupo, também receberam aí na casa de, se eu não me engano, 50 e tantos milhões, 70 e tantos milhões. Nós estamos falando apenas de janeiro a agosto de 2024. Não posso ser hipócrita também de falar que foi só da esquerda. Não, tem artistas da direita aí, como declarados de direita, como é o caso do Gustavo Lima, recebeu 16 milhões, 14, 16 milhões, alguma coisa nessa casa aí também de isenção fiscal. Era um artista que estava em recuperação por causa da pandemia, mas o cara recentemente construiu um aeroporto em casa. Uma pista, não é um heliponto, é um aeroporto, uma pista de decolagem de avião de pequeno porte em casa, na fazenda dele. A Virgínia Fonseca e o marido dela, como é que é o nome? Filho do Leonardo, agora me fugiu o nome, mas os dois tiveram isenção fiscal também na casa de milhões de reais.
Então, é uma hipocrisia sem tamanho dessa gente. E aí, justamente durante a repercussão desse caso, justamente durante a repercussão das inúmeras gafes da Janja no último final de semana, nos eventos do G20, falando fuck you Elon Musk, chamando o cara que tirou a própria vida com fogos de artifício lá na Praça dos Três Poderes de bestão e fazendo piada que derrubou completamente a narrativa da esquerda de que ele fazia parte de um organismo de extrema-direita. Isso vem repercutindo justamente durante o momento em que o Janja Palusa está sendo investigado pelo TCU por suspeita de superfaturamento. Foram mais de 33 milhões de reais gastos e nem precisava de superfaturamento para mostrar que aquilo lá era um absurdo, era desumano aquilo lá, um festival chamado de Aliança Global contra a pobreza e a fome, em que as estatais, ou seja, o dinheiro partiu do povo brasileiro, patrocinaram ao todo mais de 33 milhões de reais. Foi distribuído um prato de comida? Não foi, mas foi pago um cachê simbólico de 30 mil reais para cada um daqueles artistas, que não conseguem colocar 2 mil pessoas nos seus shows. Fafá de Belém, Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho. Essa gente não consegue colocar gente nos seus shows, e aí usam dinheiro público para pagar 30 mil reais de cachê para eles. Então, esse é mais um caso que vem de forma muito conveniente, em um momento muito conveniente para servir de cortina de fumaça, como todos os outros casos, o caso das joias e as novidades nos casos das joias, como, por exemplo, o caso já estava sendo investigado há uns 2 anos, e aí de um dia para outro, bem no momento em que o governo Lula estava em um momento de crise em relação à sua imagem, aí a polícia decide indiciar Bolsonaro pelo caso das joias. Mais um caso que vem de forma muito conveniente em relação para acobertar crises do governo Lula, e é realmente muito preocupante a forma como isso acontece. E hoje existe essa narrativa de ataques às instituições. Você critica a ação de ministros do STF, que são seres humanos, cometem erros, intencionais ou não, mas cometem erros, e Alexandre de Moraes tem cometido muitos erros de forma intencional. Só que se eu critico a atuação dele, eu sou considerado como uma pessoa que está atacando uma instituição democrática. Só que pega o caso aqui da Polícia Federal, por exemplo. Não estou dizendo que eu não confio no trabalho da Polícia Federal. Não, Polícia Federal é talvez a instituição policial mais confiável do Brasil. Desmantelaram o Mensalão, o Petrolão. Só que a pessoa que está à frente, o número 1 hoje da Polícia Federal, é um indicado por Lula, Andrei Rodrigues, que é o cara que era o chefe da segurança pessoal do Lula na campanha de 2022. E o Andrei Rodrigues tem sido realmente um fantoche à frente da Polícia Federal. E aí o problema é que, por causa de uma pessoa que está atuando politicamente de maneira muito clara, toda a credibilidade de uma instituição que tem décadas de história acaba sendo colocada em xeque, porque ele tem permitido que o nome da Polícia Federal seja usado em todos esses escândalos. A Polícia Federal, em vez de atuar investigando casos e solucionando casos e apresentando casos solucionados, não, ela tem servido como base para que cada vez que é necessário, ela apresente alguma vírgula a mais para ganhar as manchetes. Infelizmente, nas mãos do senhor Andrei Rodrigues, a Polícia Federal, como instituição, tem sua credibilidade em xeque perante a opinião pública, perante a opinião do povo brasileiro. Mais uma situação infeliz que vem sendo ocasionada por conta desse governo Lula. Eu vi o pessoal aqui no chat citando cadê os vídeos do Dino, lá do Ministério da Justiça. É mais um caso. A Polícia Federal tem conseguido recuperar coisas que foram apagadas de um celular, mas não consegue recuperar as imagens que foram apagadas do Ministério da Justiça. Bom, pessoal, muito obrigado por estarem comigo até aqui. Eu falei que seria uma live super objetiva, já se foram 34 minutos, mas eu realmente queria explicar esse caso de maneira bem detalhada, tá? Eu deixei aqui, deixa eu colocar aqui no canto aqui, o QR Code aqui do curso 12 Estratégias para Vencer Debates com Militantes de Esquerda. Eu vou até colocar na tela aqui, só que sem som, para mostrar... Cadê?
lado negativo, deixa eu tirar o som aqui, eu só quero mostrar para vocês aqui as telas, olha só, são 12 aulas de um curso com 12 estratégias diferentes, vale para quem faz debates em público ou para quem debate com colegas de trabalho, familiares, amigos, etc. E ainda temos um material bônus aqui, que são os 12... tem as 12 aulas, um material bônus aqui com debates históricos, tem desde 1989, 94, 98 não teve debate presidencial, mas 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, tem até o debate da cadeirada aqui com os candidatos a prefeito de São Paulo, para dar um suporte aqui para quem fizer esse curso. E ainda tem um módulo bônus aqui com 3 livros muito importantes para ajudar a tornar você que fizer esse curso ainda mais especialista em debates. Esse material aqui todo tá por acesso vitalício por R$ 147, então basta escanear esse QR Code aqui. Eu ia exibir aqui essa propaganda no meio do vídeo, acabei me perdendo aqui, empolgado com o assunto, mas é só escanear o QR Code aqui ou clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo, ok? Grande abraço a todos que estiveram até aqui e nos vemos amanhã, quinta-feira, às 8 horas.